Olá, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nossa conversa sobre milagres, esse livro tão importante, desse autor tão importante. E esse livro fez parte da jornada Sinais. A nossa sociedade, ela anda muito confusa, nem é tanto em relação àquilo que tem a ver com as coisas espirituais, mas principalmente em relação à realidade. As pessoas não entendem mais as coisas como elas são e como elas deveriam ser. Então, o objetivo principal dessa nossa jornada é esse: a gente passar a compreender a nossa realidade, o mundo que nos cerca, as questões que nos cercam, sob o ponto de vista da fé cristã, né? O que que a fé tem a nos dizer a respeito da realidade. E é impressionante como o C.S. Lewis nos ajuda nisso, né? Ele nos ajuda a voltarmos uns passos atrás, para que a gente possa, enfim, né, caminharmos para frente, né? Ele mesmo, ele diz isso, que a única forma de ir para frente, muitas vezes, né, para alguém que está andando na direção errada, a única forma de ir para frente é voltar alguns passos atrás, né, voltar para aquele ponto, né, acertar o direcionamento e aí sim voltar a caminhar para frente. É isso que a gente faz quando a gente se debruça, né, nesse material tão rico, tão importante. Nós tivemos, assim, no início, né, muita gente que teve dificuldade. É um livro que, quando a gente abre e começa a ler, a gente encontra nele algo diferente daquilo que a gente imaginava, que a gente esperava. Então surgiu aí a necessidade da gente criar o grupo de leitura, né? Nós fizemos a leitura juntos, fomos lá no Instagram, né, capítulo a capítulo, um capítulo por dia, nós lemos juntos, e aí comentando, né, um incentivando o outro, e enfim, né, nós conseguimos concluir a leitura e isso foi muito importante. E no final da leitura a gente pensou nisso, né, surgiu a ideia de nós gravarmos, né, uma conversa aqui, e eu pensei em chamar o Samuel, que é nosso parceiro, é parceiro da Doxa Box. Ele já esteve conosco, já escreveu uma das jornadas da Doxa Box, a Providência, né? E não só isso, né? Ele é a pessoa que traduz as canções que todos os meses vão nas trilhas, né, nas jornadas. Então, a gente fica feliz de receber o Samuel conosco aqui para essa conversa. O Samuel também ama o C.S. Lewis, e o nosso objetivo juntos aqui vai ser esse: a gente fazer meio que uma leitura panorâmica, né, com as ideias centrais, para que de alguma forma esse conteúdo te ajude nessa leitura tão importante desse livro que é tão importante, né? Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Marcos. É realmente um privilégio, é uma honra estar com vocês aqui. Nós já temos caminhado juntos já há algum tempo, né? Desde programa de imersão de inglês, até Ok, também ali com os projetos com o seminário, sim. enfim, e aqui na Doxa, principalmente, né? E falar de C.S. Lewis é um tema realmente muito bacana, então obrigado por me convidar. Ok. Você falou da escola de inglês, né? Uhum. Fala um pouquinho da escola, da The Immersion House, né? Que Aham. é a que tem sido parceira aí da Doxa Box, né? Aham, The Immersion House, nós trabalhamos com programas de imersão, hoje com os programas em breve, né, de volta com os programas presenciais e também programas online, né, através de dinâmicas que envolvem neurociência, espiritualidade, linguística, fonoaudiologia, e o nosso propósito é ajudar as pessoas a fazer a aquisição da língua, não apenas estudar sobre a língua, mas a aquisição da língua, e no processo disso a gente usa o inglês também como uma ferramenta de transformação das pessoas, que as pessoas vão aprendendo a lidar com medo, com ansiedade, com a vergonha de falar. Isso vai ajudando elas a se conhecer melhor, a aprender a contar suas histórias, a discutir problemas do mundo, e assim elas fazem a aquisição da língua com muita confiança, né? Então a gente tem sido muito feliz de trabalhar nesse projeto. É um prazer receber aqui o Samuel, o Humberto, né? A Teresa, que tem sido aí esses parceiros para Doxa Box. E nessa ocasião tão especial, né? E o C.S. Lewis para você, Samuel? Fala um pouco. Ah, que legal. O C.S. Lewis, ele me encantou primeiramente pela sua habilidade de contar histórias. Eu sou um apaixonado por histórias, sempre gostei de boas histórias, né? A gente que cresce na igreja, a gente cresce ouvindo histórias. A nossa identidade é formada em torno das histórias, né? As histórias desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José no Egito, Josué, né? Samuel,
Samuel, eu me identificava por causa do nome, né? Então, Samuel. a gente sempre, nós crescemos, o cristianismo, ele nos ajuda com isso também, né? A gente cresce ouvindo histórias, e histórias, elas nos ajudam a ressignificar o nosso mundo, entender a nossa relação com Deus. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo outras histórias também, o mundo sempre conta histórias, então eu comecei a me identificar com C.S. Lewis pela sua habilidade de contar histórias, com Crônicas de Nárnia, por exemplo, e outras histórias, há muitas histórias que ele conta, que através dos seus livros que são incríveis, né, que eu poderia citar aqui, e depois, no processo pastoral, como pastor também discipulando pessoas, especialmente trabalhando com jovens que estavam indo para a universidade, tudo, trabalhando com o cristianismo puro e simples, né? A partir daí, outros livros foram chamando a minha atenção: Quatro Amores, Abolição do Homem, O Peso da Glória, que fala sobre o problema do sofrimento e da dor. E durante uma matéria de teologia no seminário, né, de mestrado do Regent College, um dos livros foi Milagres. Eu tinha que ler esse livro e fazer uma resenha, uma crítica literária em cima deste livro. E para essa conversa hoje, reler Milagres de novo e ter de novo a mente exercitada, vamos dizer assim, desafiada, né, para repensar no momento que a gente está vivendo, como você já falou, foi muito estimulante, muito desafiador também. Ok. Que legal, Sam. Que legal mesmo. Tem tudo a ver, né? Essa coisa da história, né? A própria Bíblia, ela em si, né? Tem esse caráter de ser Uhum, a história, né? uhum, A história e a gente pode identificar isso, que de um modo geral, existe uma história, né, que nos liga a todos, né? Estamos todos conectados nessa história, nessa grande história, e parece que essa é a questão central do autor, né? Se essa grande história, né, ela resume-se somente à natureza, né? Com as coisas naturais ou se essa história tem a ver com algo além da natureza também, né? Que sobre, né, a natureza. E essa grande questão para nós, né, que estamos do lado de cada fé, uhum. para nós a gente se deleita, né, entendendo bem essa dinâmica, né, bíblica de contar essa história, né? A gente sabe como começa, e a gente sabe como vai terminar. E uma grande lição que eu aprendi com C.S. Lewis é que a gente andava angustiado, né? A humanidade, né? Sempre em angústia, porque a impressão que a gente tem quando a gente olha para essa história, essa grande história, né? Com os métodos, né, normais de averiguação, de estudo da história, parece que a gente sempre sente que está faltando algo. Por mais que as coisas estejam ali bem alinhadas, uma depois da outra, né, linear e tal, a gente olha para isso, mas a gente sente que falta algo, né? Uhum. E com C.S. Lewis eu aprendi que a revelação bíblica e principalmente o evento, né, Jesus, a encarnação, a vida, os milagres e a morte e depois a ressurreição de Cristo o capítulo mais importante dessa grande história humana que estava faltando. Por isso não fazia sentido, mas no momento em que a gente entra em contato com essa história, a gente então encontra, né? E isso é aquela coisa que faltava, é o capítulo que faltava, é a figurinha que estava faltando, a mais importante que estava faltando colar no álbum. Sem ela, o álbum não faz sentido, né? Sem aquele capítulo também não faz sentido. E então, C.S. Lewis é esse irmão, né, que me ajudou. Eu lembro que quando mais novo, né, na juventude, eu tive dificuldade, apesar de ter sido criado, né, num lar cristão, nascer praticamente dentro da igreja batista, né, especificamente, eu tive dificuldade de crer, né, de afirmar minha fé, quanto mais eu crescia na escola, né, depois faculdade e em meio aí à sociedade, a gente lia um artigo, lia alguns livros, né, e cada vez mais difícil de afirmar a fé, de relacionar a fé com a realidade, porque parecia que lá na igreja tudo faz sentido, mas quando a gente enfrentava a realidade com os problemas, a fé ficava, parece que em uma outra dimensão, né? Paralela, né? Numa outra vida paralela, essa coisa dualista, né? Não é verdade, Sam? É isso mesmo.
E mais uma vez, Marcos, eu quero voltar, que talvez o tom que eu quero seguir, já que estamos falando de C.S. Lewis, Sim, o problema são das narrativas, das histórias que nós contamos e como nós enxergamos a história. E muitas vezes, quando nós estamos na igreja também, nós olhamos o aspecto doutrinário, que é muito importante, precisamos a teologia, mas precisamos entender como encaixar o que nós conhecemos sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre as grandes doutrinas da teologia cristã, e como isso é importante para nos ajudar a enxergar a existência, a enxergar a realidade, a redescobrir nossa identidade e nos perguntar de que história fazemos parte, em que história estamos participando. E quando nós contamos a nossa história do ponto de vista de uma narrativa, e a gente vai falar mais sobre isso, meramente naturalista, materialista, a partir do concreto e do que podemos tocar, nós vamos ter os mesmos anseios, as mesmas crises, os mesmos medos e receios de que todo o resto do mundo tem. Então nós precisamos redescobrir a nossa história, recontar esta história, aplicar essa história no nosso coração e viver a história. sim, ok, ok. É isso aí. Então vamos lá, né? Vamos pensar um pouquinho. E o nosso objetivo nessa conversa vai ser identificar essa linha de raciocínio, né, de C.S. Lewis. Ele, um grande mestre, né, apesar de ele próprio dizer, né, acerca dele mesmo, que ele não é um grande historiador, que ele não é um grande filósofo, ele Ele dizia isso. é nem mesmo um teólogo. Ele se diz leigo, né, por incrível que pareça. Mas é exatamente isso que o torna tão impressionante, né, essa humildade. Ele desce, então, e vem aqui, pega a gente na mão e vai conduzindo, né, capítulo a capítulo, argumento em argumento, e a gente vai chegar lá. O problema é que muitas vezes algumas pessoas pensam assim: esses capítulos primeiros são muito chatos. Esse capítulo 1, 2, o 3, Deus me livre. E vai avançando, não, vou pular lá para o 14, que é o capítulo interessante, que trata já do grande milagre. E quando a gente faz isso, né, a gente pula, a gente evita esse primeiro trabalho, né, que é mais filosófico, a gente nunca vai entender o mais importante do capítulo 14, né, Samuel? É isso mesmo. E, aliás, isso que você acabou de falar, Marcos, sobre a pessoa falar, esses capítulos são chatos, né? Ensinando línguas, eu tenho aprendido, inclusive, que aquelas atividades que a gente acha, essa atividade é chata, são aquelas atividades que nós temos menos familiaridade. A falta de familiaridade faz você achar aquilo chato. Mas elas são essenciais para quando você chega àqueles assuntos, aqueles temas que parecem ser mais familiares, vamos dizer assim, que são mais palatáveis, né? Você tem uma estrutura, você tem a base, a robustez que você precisa. Então, é a mesma coisa de você falar: olha, nós vamos fazer o acabamento da casa antes de construir o alicerce e levantar as paredes. Não se sustenta. Então, nós precisamos desses capítulos, nós precisamos dessa estrutura para quando nós chegamos no capítulo 14, agora tudo fez sentido, né? Então, a gente vai conseguir entender muito melhor isso. Ok. Inclusive, né, tem muito a ver com essa dinâmica, né, de discipulado, de caminharmos juntos, né? A gente percebe que não só aqui, né, mas aqui em Cristianismo Puro e Simples, principalmente no surpreendido, né, pela esperança, não, surpreendido pela Pela alegria, alegria. surpreendido pela alegria, a gente percebe isso, esse movimento que ele faz é um movimento quase dele próprio, né? É um movimento da biografia dele, é um movimento pessoal do ateísmo à fé cristã, do naturalismo à fé cristã, né? Toda essa jornada de fé. Parece que ele faz exatamente isso. A gente vai ver isso no capítulo 9, chamado de um capítulo desnecessário, né? E é interessante, ele fala, você não precisa prestar atenção, mas eu queria falar aqui sobre algo que me incomodava muito quando eu era naturalista. Esse era um problema para mim, né? Por que eu tinha dificuldade em crer em milagres, na verdade, aceitar, né, a possibilidade da existência de milagres. E então a gente percebe que é isso que ele faz, né? A partir dessa experiência pessoal dele, ele conduz, né, a gente, e ele faz isso de uma forma muito brilhante. E eu agradeço a Deus porque encontrei nele, né, a ajuda para conseguir avançar, né, e crer. Enfim. Ok. É muito legal. Isso que você acabou de falar, do C.S. Lewis, você falou do naturalismo para a fé cristã, enfim. E eu colocaria um terceiro movimento aqui, Marcos, que seria do
da angústia ou da melancolia para a alegria. Porque os livros do C.S. Lewis, eles fazem isso, né? Eles abrem o nosso coração para uma realidade, eu tô quase que dando um spoiler aqui, mas para uma realidade que realmente leva essa explosão de alegria quando você consegue entender esses movimentos. Ok, perfeito. Então é isso, pessoal. Vamos fazer então essa caminhada junto com C.S. Lewis, a partir então desse primeiro ponto. Se o objetivo dele, né, uma das frases mais importantes do livro, que normalmente é muito citada, na verdade esse livro é muito citado, assim como outras obras dele, mas esse trabalho é muito citado. Uma das frases importantes é que Deus escreve em letras, por meio dos milagres, Deus escreve em letras pequenas aquilo que ele já escreveu na natureza, com letras muito grandes, e a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ler. Então, o ser humano ele é incapaz de ler Uhum. as letras grandes que Deus escreveu na natureza, e por causa disso, a gente fica tudo perdido, como o Sam falou, sem alegria, porque essa vida é assim, né? E a gente não entende as coisas, essa vida sem sentido, essa vida que não dá essa sustentação, né? O direcionamento para a alma, né? Essa vida, ela é triste. Então, o C.S. Lewis, ele faz exatamente isso, ele ajuda a gente a ler aquilo que Deus fez. E os milagres, né? Essas intervenções de Deus são essas letras pequenas e Deus se apresentando, né? E é legal que o C.S. Lewis ele vai atrás de algumas figuras importantes do passado, teólogos importantes, né? Como Atanásio, lá do quarto século, né? Que nasceu no terceiro século e trabalhou ali por volta do terceiro, quarto século. Ele escreve sobre a encarnação do Verbo, né? E ele resgata, né, o pensamento ali de Atanásio em relação a como a encarnação de Cristo é o evento central da história humana. E, de certa forma, ele desvendando o mistério, conforme Paulo fala, o mistério, o grande mistério que esteve oculto, né? O grande mistério de Deus em Cristo Jesus. Né? Então, ele partindo ali de Atanásio, é lógico, depois vem Tomás de Aquino, né? Também que foi uma pessoa importante, apesar de toda a controvérsia que a gente vê em torno do pensamento de Tomás de Aquino, né? Principalmente no meio protestante, né? Uhum. Mas o C.S. Lewis, então, ele faz esse trabalho aqui, né, combatendo principalmente aquela máxima, né, David Hume, né, Hume, Uhum. David Isso. Hume, Isso, David Hume. Uhum. David Hume, ele combate aquela máxima de que a gente não pode acreditar em milagres porque os milagres contrariam as leis da natureza, que a única forma de defender os milagres bíblicos, né, principalmente o milagre da encarnação, é atacando a filosofia, né? E tem que ser nesse campo, né, filosófico. Ele vai explicar isso bem, mas a filosofia da descrença, não é, Sam? Perfeito. Porque ele vai dizer, Marcos, aliás, nos primeiros capítulos ele vai trabalhar muito isso, naqueles capítulos onde o pessoal sofre muito ali, Mais até o difíceis. capítulo 5, mais ou Ok. menos ali, capítulo 6, né? Que as pessoas, elas estão em dois campos, os naturalistas, os sobrenaturalistas. O naturalista, basicamente, só para a gente falar aqui de uma forma bem rápida aqui, né, e resumido, naturalista é aquele que olha para a natureza e diz que nada fora dela pode acontecer, ela é o show todo, ela se existe por si só e ela funciona por si só, ela é, então, autoexistente e ela se autorregula, Sim. né? E Só ela toda, né? ela é tudo. Ela toda, a coisa toda é autoexistente. Exatamente. Agora, tudo dentro dela existe porque existe algo anterior. É o sistema fechado. Um sistema Mas fechado esse sistema fechado, de causas e que é efeito. tudo, né, que eles chamam de tudo, natureza, é autoexistente. Perfeito. Né? E não há nada fora disso que Ok. interage. Então, por que não há nada fora disso? E é esse o ponto inicial. O naturalista, ele já parte do pressuposto que milagres não podem acontecer. Sim. Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo essa semana de rede social e onde alguém colocou uma placa, me convença que Deus existe, né? E aí o rapaz senta e tenta argumentar com ele e tudo mais, e ele fala a questão do milagre. O milagre aconteceu na minha família, eu não podia ter filhos, e meu filho, e eu tive filho, já tinha feito tudo que a ciência podia oferecer e nada aconteceu. E
nós pedimos a Deus, minha esposa ficou grávida, eu consegui ter esse filho. A resposta daquele rapaz foi: isso não é milagre, é algo que a ciência não explica. E se a ciência não explica, um dia a ciência vai explicar. Então, o que ele está dizendo, basicamente? Que eu coloco a minha fé na ciência, não na probabilidade dos milagres. Ele Sim, não abre uma janela de é possível que seja um milagre. Ele não faz isso. Ele apenas declara, não é milagre. E ele vai seguir um pouco do próprio pensamento do Hume, porque o que ele vai dizer, como você estava argumentando ainda há pouco, mas é que se milagres nunca aconteceram, se nunca aquele evento foi analisado na natureza, existe uma uniformidade na natureza, então a natureza ela sempre vai agir de formas coerente, de uma forma igual, e se algo nunca aconteceu antes, então provavelmente ou é mentira ou foi sim. mal interpretado. Ok. Agora, o problema de tudo isso é que o que C.S. Lewis vai argumentar é que quando você estuda a natureza, você vai perceber que existem eventos que provam que nós não conseguimos, deixa eu melhorar minha colocação aqui, nós não conseguimos validar a ideia da uniformidade, porque ela também não consegue ser provada. Existe uma série de eventos que acontecem na natureza, como esse caso desse rapaz, por exemplo, que mostra que a natureza não é uniforme. Então, o que ele faz é dizer, assim como é impossível provar que todos os eventos, tudo na natureza acontece de forma uniforme, né? Então você não pode, esse argumento não pode validar nem a uniformidade da natureza, nem a existência ou a não existência de milagres. Sim, sim. Uhum. E é engraçado, né? As pessoas, elas querem, elas pedem, né? Elas clamam por isso, provar, né, a existência de Deus. E parece que o trabalho do C.S. Lewis, e parece que em todos os capítulos ele vai fazendo isso, ele sempre acrescenta ali um dos elementos do grande milagre, né, que é o milagre da encarnação. Uhum. Eu lembro de uma vez, o Tim Keller fala assim, né, que alguém perguntou para ele, exigiu dele, me dê o argumento, como que é? Me dá o argumento infalível, né, isso. Alguém chegou para Tim Keller e falou para ele, me dá o argumento infalível da, da Existência de da Deus. existência de Deus, é isso mesmo. Aí ele fala, então, Deus não deu. Deus nunca se preocupou em dar o argumento infalível, ele mandou a pessoa infalível, contra quem não há argumento. Eu acho isso Excelente. genial. E parece Genial. que essa é a ideia do C.S. Lewis, né? Uhum. Ele vai plantando em todos os capítulos, desde o início, como o milagre da encarnação, né? Porque como esse milagre é a grande, como diz a Bíblia, pedra de esquina para toda a história humana, para a realidade que a gente entende. Perfeito. E eu gostei muito do título que você escolheu para a jornada, que foi Sinais, porque tem muito a ver com a grande ideia do C.S. Lewis, quando você vai falar de milagres, né? Porque ele vai começar ali nos capítulos, então, quando ele está falando no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, falando sobre algumas coisas que o sistema da natureza, que esse sistema que o Rum queria dizer uniforme, não consegue lidar e não consegue fechar. É o fato que tem coisas que eles não podem ser fechado dentro do sistema da natureza. Ele começa, por exemplo, com a razão, a questão da razão, né? E ele vai dizer, olha, o grande argumento naturalista é que a razão ele é uma série de átomos, né, descargas elétricas, neurônios, conexões neurais, e é algo puramente biológico, e você só está respondendo a um sistema também fechado, porque você responde à sociedade que você está, ao lugar que você está inserido, ao seu contexto, ao clima, enfim, e todo esse tipo de coisa. E é só isso, não há nada mais do que isso. E o grande argumento que C.S. Lewis vai dizer é que se o nosso pensamento é só isso, então nós não poderíamos usar o pensamento para explicar a natureza, e se nós não podemos usar o pensamento para explicar o próprio pensamento, logo o pensamento todo é inválido. E logo a própria ideia de que tudo que nós vemos é o que é real também é inválido, porque como é que você consegue provar isso se o seu pensamento não pode ser contestado, ou se o seu pensamento ele não tem valor nenhum, que é fora apenas de uma repetição
de conexões de átomos e coisas desse tipo. Então ele usa esses próprios argumentos para invalidar toda a teoria naturalista, onde dizer que o naturalismo é um sistema fechado. Ele não está dizendo que a razão é um milagre, mas o que ele está dizendo é que existem coisas que a natureza não pode controlar. Por exemplo, ele vai dizer que a razão ela domina a natureza e não o contrário. Quanto mais você está exposto à ação da natureza, você menos consegue pensar. Por exemplo, a ideia da dor de dente. Se você está com uma dor de dente e se você deixar a natureza tomar conta, a natureza não vai fazer com que você pense melhor. Né? Você vai pensar menos, você não consegue pensar. Né? E é muito interessante isso, porque nós mesmos fazemos essas distinções quando, por exemplo, as pessoas reagem de uma forma brusca a alguma coisa e falam, não, você precisa parar e pensar antes de agir, porque você não é um animal. Ok, verdade. Não é? Verdade. Então nós temos toda essa ideia de que separa os seres humanos dos animais e do resto da natureza, e o que separa os seres humanos do resto da natureza, em primeiro lugar, é a própria razão. E aí ele parte para esse segundo grande argumento, que é a questão da moral. Né, que também ele vai colocar lá como uma dificuldade adicional, né, ao naturalismo, né? Porque se nós temos uma ética, se nós temos uma moral, e essa moral é objetiva, ela não é subjetiva, nós precisamos tanto a razão como a moral, como a nossa sensação de certo e errado, e não se engane, todo mundo tem moral, mesmo quem se diz amoral. Basta você pegar um professor de filosofia que diz que não existe verdade relativa e olhar para ele e dizer, ok, esse mês você não recebe salário. Sim. E ele vai exigir justiça. Sim, entendeu? Sim. Então, o que ele vai dizer é que pela própria ordem das coisas, pela própria natureza das coisas, nós precisamos que algo cause a razão e que algo cause a moral, mas esse algo não pode ser a natureza. Correto, legal, perfeito. Exatamente. Então, Sam, vamos pensar bem, né? Você chegou aí, então... A gente deu um resumo aqui até mais ou menos o capítulo 5. Sim. Então vamos entender bem essa trajetória que a gente fez, né? Ele parte ali no primeiro capítulo, ele fala do escopo. Isso. Ele fala assim, ó, pra gente pensar em milagres, se milagres são possíveis, né? E são sempre esses dois pontos. E ele vai desenvolver, né? E tem tudo a ver com a questão do pensamento. Perfeito. E como o pensamento é um elemento central nessa investigação, o raciocínio, né? Isso. Então, como o pensamento lida com a realidade, como o homem se relaciona com o mundo ao seu redor, como é que a gente apreende a verdade. Então, como é que a gente realmente lida com a verdade. Perfeito. A gente tem... e aí entra a questão do milagre, né? Se os milagres são possíveis, em primeiro lugar, e se eles são prováveis. Então, ele começa dizendo, olha, para a gente pensar na possibilidade e na probabilidade do milagre, a gente precisa antes dar alguns passos atrás e trabalharmos nesse escopo da filosofia, nessa área da filosofia. É um trabalho filosófico que a gente tem que fazer. Esse é o ponto em que muitas pessoas assustam. Já no primeiro capítulo, ele fala, ó, a questão é filosófica e a gente vai pensar filosoficamente. E todo mundo pensa filosoficamente, mesmo que você nunca tenha estudado filosofia. Nunca tenha lido nada, né? Nada sobre David Hume, nada sobre John Locke, sobre Atanásio Teologia, sim. Agostinho. E o ponto é exatamente isso. A gente parte dessa ideia, né? Primeiro, as pessoas, elas já partem do pressuposto: milagres acontecem, milagres não acontecem. Não acontecem. Isso é um pressuposto filosófico. Sim. Entendeu? E a aceitação, né, de uma realidade onde aberta, onde cabem milagres, e uma realidade fechada, onde não cabe milagre nenhum, é uma concepção que parte do argumento filosófico, né? Sim, e aí a gente precisa lidar com isso antes. Exato, parte do meu pensamento filosófico, porque isso não pode ser determinado pela observação. Ok, perfeito. Por quê? Né? E esse é o ponto do primeiro capítulo, né? Porque a nossa observação, ou seja, os nossos 5 sentidos, né? Alguém já disse, né? Alguns cientistas diziam, o que é a realidade? Aquilo que a gente pode aprender com os 5 sentidos. Mas aí ele já vai dizer, não dá, porque tem coisas na nossa realidade que a gente não consegue aprender com os 5 sentidos. Ele fala, por exemplo, as emoções. Como é que eu sinto na pele uma emoção, né? Como é que eu ouço uma emoção?
Como é que eu vou descrever essa emoção? Como é que eu vou lidar com uma emoção, né? E agora, com os estudos da neurociência e tudo mais, a gente até sente as emoções. Sim, Você sabe onde você sente as emoções, mas a pergunta é o que causa essas emoções, isso não pode ser explicado pelos sentidos. sim, como algo objetivo, né? Exato. Hoje a gente tem Ele discussões, é... Marcos, sobre, por exemplo, a física quântica, Sim, que vai tentar explicar, por exemplo, como pode uma mãe estar conversando com o seu marido e aí falou, aconteceu alguma coisa com o Joãozinho. sim. E alguns minutos depois ele recebe uma ligação Ok, que aquele menino morreu. Isso não pode ser explicado ok. meramente pela É um grande observação. mistério. Exato. E esse é o ponto, né? E ele fala desses dois aspectos. A nossa capacidade de observar, então, ela é muito limitada, né? E em todos os aspectos. Tanto a gente, às vezes, não consegue explicar as coisas que a gente vê, né? Tem muito disso, né? A maioria das coisas que a gente enxerga, a gente depois vai tentar. Não, será que eu vi bem? Eu acho que não foi bem isso. A gente ouve algo. E quando a gente sente algo, como você falou, a maioria das coisas que a gente sente, a gente não consegue Nós já explicar. estamos reagindo, nós estamos causando Isso, e a gente aquilo. não explica muito bem. Fala, não, mas o que é isso que eu senti? Eu não entendo, eu não consigo explicar. Enfim, é muito limitado. Fora isso, a gente não consegue. Como é que a gente pode dizer que a gente já viu tudo? Todas as coisas que aconteceram, os seres humanos já viram e já catalogaram. Porque essa é uma ideia errada que a gente vê aí nos postulados científicos, como se a ciência já tivesse catalogado tudo. E ela não fez isso, né? Estamos muito longe disso acontecer. A gente não observou tudo. Então, não dá para a gente dizer que, pela experiência, a gente prova ou não prova a existência de milagres. A gente precisa antes raciocinar, né? Exato. Então, esse é o caminho, gente. Você sabe que pro raciocínio. quais são os 3 campos de mais mistério, né, para nós? O primeiro é o universo, o espaço. A gente pegou um pedaço muito pequeno, a gente não sabe o que há para além, mas a gente sabe mais do espaço do que, por exemplo, do fundo do oceano. Nós exploramos mais o universo do que o fundo do mar. Pois é. Né? Então nós sabemos quase nada sobre o que há no fundo do mar. Mas nós sabemos mais do fundo do mar do que nós sabemos do cérebro humano, por exemplo. Então, nós temos uma série de realidades que nós não conseguimos encontrar. A Bíblia vai usar um termo muito interessante que foi colocado um véu sobre nós. E se nós temos dificuldade de entender, de perceber a realidade ao nosso redor, aquilo que pode possivelmente, eventualmente, ser observado. Então, se há uma realidade sobrenatural, nós temos muito mais dificuldade. E o C.S. Lewis ele vai falar um pouco sobre isso quando ele chega ali no capítulo 6, quando ele fala sobre os receios, porque você pode dizer, e alguém vai dizer, mas se Deus existe, por que ele não se revelou? Ou por que a gente não consegue perceber essas coisas o tempo inteiro, tudo mais? Ele vai usar, por exemplo, a ideia de alguém que subiu no quarto andar de um prédio e está olhando para um jardim e aquela pessoa não está percebendo a janela, mas ela está percebendo o jardim. Você não percebe os seus olhos, mas você percebe o que você está vendo. Eu sempre falo essa questão da percepção, né? Sim. Nesse exato momento eu posso falar para você que você não estava percebendo, vai começar a perceber agora o seu pé dentro do seu sapato e sentindo o sapato encostando no seu pé ou o ar condicionado, o ar batendo na sua pele. São coisas que você só percebeu agora porque eu falei. Sim, Nosso corpo ele está em contato com uma série de realidades ao nosso redor, mas as nossas percepções fazem com que isso sejam descartadas. E se a nossa percepção não está ajustada para o sobrenatural, é natural que nós não conseguimos observar essas coisas. E é interessante, Sam, que ele vai mostrar que o pensamento, o raciocínio é um ato, né? Então, nesse sentido que você estava falando, porque se os naturalistas eles explicam o raciocínio, o pensamento humano como algo que é decorrente, né, como um acontecimento que é decorrente de outros acontecimentos que vieram antes, né, nessa coisa de causa e efeito, sistema fechado. Então, o raciocínio humano é produto da evolução. Eu acho que é uma questão importante que a gente pode abordar também, né? Essa forma de explicar da seleção natural, a evolução, e aí, de repente, o homem começa a raciocinar. Então, é só uma causa. É um evento que foi causado, o raciocínio humano é um evento, né? Mas a gente percebe que o ato de raciocinar, o raciocínio é um ato, né? Estamos fazendo, o homem é sujeito, ele
pensa. E aí esse ato de pensar, né, ele coloca o ser humano numa posição elevada, né, Uhum. acima do que é natural, e ele vai chegar nisso, né, ele vai mostrar então que o raciocínio é o elemento sobrenatural, é um elemento sobrenatural por excelência. E a partir então do raciocínio, a gente já se coloca acima da natureza, É. né? Dois pressupostos que sempre são usados, né, no meio acadêmico é a questão, por exemplo, a fala de Copérnico, né, o pensamento de Copérnico, nós não estamos, a Terra não está no centro do universo, na verdade a Terra é periférica e perfeito, isso não há o que questionar. E o segundo pensamento é o pensamento de Darwin. Então, o Copérnico estava dizendo, olha, nós não somos tão importantes assim no Ok. universo, nós Isso tem a estamos na ver com periferia. as duas pistas falsas, né? Ele Isso. fala no capítulo que são os dois erros. Como é que ele chama aqui mesmo? São pistas falsas? São pistas Desculpa. falsas. Pistas Isso mesmo, falsas, isso ok. mesmo. Uhum. Então são essas duas pistas. Isso é muito legal, né, gente? Fala aí, Sam. Não, mas é muito legal, porque porque quando a gente chega em Darwin, né? Ou Darwin, como seria o nome dele de verdade, mas como a gente chega no Darwin, ele vai dizer: olha, nós não somos mais importantes nem do que os animais. Ok. Essa semana eu li uma matéria, eu acho que foi hoje ainda, que eu li chamada de uma matéria que alguém diz que devemos considerar o comer carne um ato de racismo, né? É um negócio muito controverso, mas enfim. Por quê? Porque ela está partindo do pressuposto, né? É problema de Darwin, com a realidade. Hoje a gente vê isso. Se nós somos iguais aos outros animais, e aí a gente tem que prestar atenção que o ser humano é o único ser no universo que vai discutir se comer carne de animais é um ato de racismo, porque um leão não vai discutir isso. Não vai pensar nisso. Um lobo não vai pensar nisso. Um urso não vai pensar nisso. Nós vamos pensar nisso. Vamos dizer que você parte do pressuposto do pensamento darwiniano, da teoria da evolução. Ainda assim, seria um milagre, eu diria um milagre maior ainda acreditar que o pensamento, que a razão e o debate de que comer carne de outras espécies é um racismo, isso aconteça somente conosco. E se nós discutimos isso, se nós perguntamos de onde nós viemos, o que deu errado, o que a gente faz para consertar o mundo, isso não pode não estar num sistema fechado natural. E o que C.S. Lewis vai dizer, e um dos postulados de C.S. Lewis, é que é necessário que haja uma causa para a razão. Ok. Não só para a existência. Sim. Porque falar a causa da existência é o Big Bang. Ok, vamos partir do pressuposto que a própria natureza, né? A natureza, então, de certa forma, ele fala, olha, os naturalistas têm razão em alguns aspectos. Sim. Nós também acreditamos, né? Sim. Nós que somos sobrenaturalistas, também acreditamos que existe algo autoexistente que deu origem. Isso. Os naturalistas acham que é o todo, que é o conjunto, que é o sistema chamado natureza. Perfeito. Agora, nós acreditamos que existe um ser, né, todo poderoso, Sim, autoexistente, que deu início à natureza. E se ele deu início à natureza, e é muito importante entender isso, que há uma pista aí de que provavelmente esse Deus ele seja racional e ele seja moral. Sim. E se a razão né, o ato de raciocinar, se o ser humano, né, com a sua capacidade racional, ele é colocado mesmo numa posição de superioridade, o raciocínio humano, então, ele já nos coloca nessa posição de estarmos acima da natureza, sobre a natureza, e se essa razão, né, em seguida ele vai mostrar essa razão, essa nossa capacidade de raciocinar, ela vai exigir que ela tenha sido causada, né, por algo. E por ser razão e estar sobre a natureza, não pode ser a natureza. Então tem que ser algo que esteja fora da natureza, né? Uma razão que causou as outras razões. E nesse momento, Marcos, eu acho legal a gente prestar atenção que o que C.S. Lewis está fazendo, ele está dando pra gente pistas de um mundo exterior que vive paralelo e que está interagindo com o mundo natural. O sobrenatural com o natural é uma realidade que nós não podemos ver, mas que existem pistas dessa realidade. É como se fosse ali os easter eggs, né, dos filmes da Marvel, ou, enfim, ou da Disney, que vão nos apontando para uma realidade que é maior do que a nossa própria realidade. Então é muito importante a gente perceber que ele está fazendo isso. E é importante também a gente olhar que
os argumentos que nós usamos hoje não são argumentos novos. As objeções que se tem ao milagre não são objeções novas, porque um problema de pista falsa também é você olhar para falar assim: olha, as pessoas acreditaram no nascimento virginal ou na ressurreição porque eles eram um povo retrógrado, um povo que não tinha acesso à ciência. Mas desde que pessoas são pessoas, as pessoas não acreditam em milagres. Essa é o mais natural. Por quê? Porque milagres não aconteciam com frequência, como ainda não acontece. Aliás, a Bíblia não foge disso, porque quando você olha para as histórias bíblicas, por exemplo, a história de José, quando ele ouve que Maria está grávida, a primeira reação dele não é dizer aconteceu um milagre. A primeira reação dele é dizer que ele ia fugir escondido para proteger Maria, porque na cabeça dele um milagre daquele tipo era impossível de acontecer. E José teria feito isso se ele não tivesse tido um encontro com o anjo e se isso não ficasse claro para ele que aquilo de fato era um milagre. Mas não foi a primeira reação dele, como nunca foi a primeira reação das pessoas acreditarem que milagres eram possíveis. Então a gente precisa entender isso claramente. Olhar para o passado e dizer, pessoas naquela época falaram e relataram experiências de milagre, é porque elas não criam na natureza. É uma maneira de não lidar com o problema do milagre, apenas desqualificar o relato. Mas quando nós olhamos para a realidade também cultural e existencial daqueles tempos, haviam tantas objeções aos milagres como pode haver hoje. Ok. E essa proposta dele, né, de mostrar, e sempre combatendo, né, ele falou das pistas falsas no capítulo anterior, mas a gente é convencido disso. Mesmo nós que cremos, né, a gente é convencido dessas coisas, de que, de alguma forma, né, os avanços, o desenvolvimento da ciência invalida, né, o pensamento a respeito de Deus. E a gente passa a ouvir que os religiosos, aqueles que creem, né, aqueles que entendem a realidade como algo mais, né, muito maior, estão, na verdade, reduzindo, né, a natureza. E ele fala assim que não, que são essas pessoas que a gente percebe isso nos salmistas, ele fala, né? Que quando olham para a natureza, se assombram, né? Os religiosos jamais imaginaram, né, para contradizer esse argumento, que eles eram o centro do universo, né? Essa questão de estarmos nessa posição, né, sobre a natureza nunca, né, nos colocou nessa posição de nos entendermos como o centro da vida, o centro do universo. Mas o ser humano sempre olhou para as estrelas, para o espaço, e sempre se assombrou, sempre se sentiu pequenininho, né? E diante da vastidão e do mistério do existir, do ser, enfim, não é O verdade? salmista vai dizer, quando eu olho os céus, a obra das tuas mãos e as estrelas que tu criastes, que é o homem mortal para que te lembre deles, ou o filho do homem para que o visites, né? Então essa é uma compreensão da nossa pequenez em relação a toda a grandeza do universo, né? Ele nos aponta isso mesmo. Sim. Nós vivemos num mundo onde nós estamos lidando com a razão, e a razão, ela tenta compreender o que é o tudo, porém dentro disso nós não podemos explicar a própria razão em si. Sim. Nós não sim. podemos explicar a consciência. Nós sabemos que existe algo muito maior do que ela, né? E é muito importante a gente pensar nisso, porque quando nós olhamos para essa realidade e pensar se a nossa razão é capaz de abstrair a verdade ou a realidade, mas nós não conseguimos compreender tudo, nós não podemos também compreender a possibilidade ou não de Deus. Essa é a nossa dificuldade do homem, que é a dificuldade de tentar lidar com aquilo que ele não pode explicar. Nós temos uma tremenda dificuldade. E ele vai... É como se ele estivesse trazendo pra gente aquela alegoria do mito da caverna, né? De Platão, onde nós podemos ver apenas algumas sombras da verdadeira realidade,
e nós não conseguimos compreender toda a realidade. Se alguém pudesse sair e voltar, se alguém pudesse retornar aqui, essas pessoas, então, ela poderia contar a realidade e quem está aqui ia chamar aquela pessoa de mentirosa. Porque nós não conseguimos compreender. E aí o C.S. Lewis vai dizer, por isso nós cremos no cristianismo, não, como quem crê no sol, não porque nós vemos o sol, porque ninguém pode ver corretamente o sol como ele de fato é, mas porque por meio dele nós vemos todas as outras coisas, né? Nós enxergamos toda a realidade por meio do cristianismo. Aleluia, é isso aí. Bonito mesmo. Uhum. Porque quando você olha pro argumento, especialmente ali no capítulo 8, né, Milagres e Leis da Natureza, no que ele vai falar, é exatamente o que você está falando, Marcos, é que alguém vai dizer, ok, você tem dois tipos de naturalistas que o C.S. Lewis vai dizer, o religioso e o não religioso. O religioso vai dizer, eu até acredito num ser superior, eu acredito de algo que é um tipo de um Deus, mas que ele não interfere com as leis da natureza, né? E o não religioso também, que vai dizer, eu só acredito na natureza em si, e que vai dizer, se existe um Deus que criou uma natureza, por que ele iria mexer com as leis da natureza, né? Porque ele iria interferir com as leis da natureza, que é o que aparentemente o milagre pode causar. E aí o C.S. Lewis, eu quero ler um trecho do livro que eu acho legal a gente fazer isso também. Legal. Vai dizer o seguinte, na página 88 do livro, né? A natureza, ela... eu vou começar um pouquinho antes. Portanto, não há exatidão em definir um milagre como algo que quebra as leis da natureza. Ele não faz. Se bato o meu cachimbo, altero a posição de muitos átomos. Em longo prazo e em um grau infinitesimal, mudo a de todos os átomos que existem. A natureza digere ou assimila esse acontecimento com perfeita facilidade e a harmoniza de maneira brilhante com todos os outros acontecimentos. É mais um pouco de matéria-prima em que as leis se aplicam e elas se aplicam. Eu apenas jogo um acontecimento na catarata geral dos acontecimentos e ele se acha em casa e está em conformidade com todos os outros. Se Deus aniquilar, criar ou desviar uma unidade da matéria, ele estará gerando uma nova situação nesse momento. Imediatamente, toda a natureza abriga essa nova situação, faz aquilo se sentir em casa, em seu reino, adapta todos os outros acontecimentos a ela. Ela se encontra em conformidade com todas as leis. Se Deus criar um espermatozoide milagroso no corpo de uma virgem, isso não quebra nenhuma lei. As leis imediatamente assumem o controle. A natureza está pronta. A gravidez prossegue de acordo com todas as leis normais e 9 meses depois, uma criança nasce. Isso é espetacular. Nenhum cristão afirma que Jesus ressuscitou dos mortos de acordo com as leis naturais, né? Não é nesse sentido. A alegação, né, conforme a alegação do cristianismo, é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos por meio das leis naturais. Deus, então, ele interfere. E a partir das leis naturais, né, ele faz com que as coisas aconteçam. E esse argumento, né, de como esse é um passo importante que a gente dá na leitura do livro, né? Como o sobrenatural se relaciona, né? Como ele está interligado com a natureza. Tudo que acontece. E isso é muito importante para falar sobre o milagre do grande milagre, o milagre da encarnação. Né? Como é que o sobrenatural se relaciona com a natureza? Ele não é aquela força completamente de fora, né? Invasora, simplesmente que vem. Não, é o próprio Criador que desde sempre se relaciona com a sua criação e cria essa criação para que ela seja assim, dessa natureza, né? Que ela admita. Então, Deus não quebra as leis. Ele nunca quebrou lei. Aquele argumento, né, do Deus ex machina, né? Isso. Que eles falam, de repente chega e muda tudo, isso não faz sentido. Não, os milagres bíblicos, todos eles são necessários, né? Ruim seria, antinatural seria se eles não fossem realizados. Se os milagres não tivessem acontecido, os milagres bíblicos, a natureza não faria sentido nenhum. Então ele mostra que os milagres, principalmente, né,
a concepção, ele mostra lá como aconteceu a concepção, a ressurreição de Jesus, e depois ele vai mostrar todos os outros milagres, né? Isso, a Então, gente vai chegar lá quando falar ok, nos milagres da velha da natureza e natureza e nova da nova, natureza, né? ok, Mas eu acho muito legal a gente caminhar um pouquinho aqui, Marcos, no tá. que ele vai trabalhar, especialmente capítulo 9, 10 e 11, 9, 10 e 11, ele vai trabalhar alguns princípios muito importantes, tá? Primeiro é a nossa relação com a natureza, e você falou super bem sobre isso. O cristianismo, ele não invalida a natureza, ou ele não vê a natureza como um inimigo. A natureza é o lugar onde nós vivenciamos o sobrenatural. As coisas estão casadas. Aliás, até fazendo um tipo de spoiler aí, né? Mas o fim da história cristã, ela fala sobre novo céu e nova terra, é o casamento do natural e o sobrenatural, é Sim, a reconciliação, união em né? Cristo, né? Em Isso é Cristo. Isso é fantástico, fantástico. porque E em Cristo, e por Jesus, isso que Cristo é o é, primeiro da nova criação, né? ok, Por quê? ok, Porque ok. ele faz isso através, começando do nascimento É o virginal. primeiro gerado, né? Primogênito da Perfeito, criação, perfeito. conforme o apóstolo Então, o Paulo. que ele vai mostrar aqui é que a natureza, ela não existe por si só. A natureza, ela é criada boa. A natureza, ela tem várias coisas incríveis. A natureza, é a nossa mãe adotiva, Ela não é Deus, né? mas ela Ele não já é falou Deus. disso lá atrás, né? Isso. Ela não pode ser Deus, e a própria natureza não cria Deus, ela não pode criar um Deus, Uhum. né? Ela não pode criar esse ser, né? E entender sobre o sobrenatural, como o C.S. Lewis vai dizer, não faz a gente rejeitar a natureza, mas vocês lançaram um tempo atrás uma das jornadas, né? O Viver até Morrer, esse era o nome do livro? Era Viver até Morrer? Era morrer de tanto viver. Morrer de tanto viver, Sim, né? é um belo livro. Então a ideia do sobrenatural não é uma fuga da vida e do natural, mas ele diz: olha, eu passei a ver a natureza muito melhor. Eu passei a perceber a beleza da natureza. E o Sim, salmista, quando ele diz, por exemplo, que a criação declara a glória de Deus, a própria criação, a própria natureza, ela dá pistas sobre o sobrenatural. Aliás, é muito importante dizer isso, que a natureza, ela não busca adoração e ela não existe para ser adorada, mas ela aponta ok. para o Criador, Sim. né? Em toda a sua esfera, Porque em toda a sua existência. nesse sentido, do ponto de vista existencial, né, a natureza ela não se basta. Uhum, Por si mesma, ela não faz sentido. uhum, E quando ela atende, né, enquanto criação, a glória de Deus, e ela existe para a glória de Deus, ela transcende a ela mesma, isso é maravilhoso, né? exatamente. Então, como, né? Ao crer, a gente desce. Pelo contrário, quando a gente crê, a gente sobe, né? Elevado. Nós ganhamos, a gente cresce, né? Existe algo poderoso, né, nesse relacionamento, uma vez que a gente é treinado pela fé, capacitado pela fé, a compreendermos, né, a realidade, tendo aí as fronteiras expandidas, né, infinitamente, Uhum. a partir aí do nosso encontro com Deus, né? Exatamente. Alguém diz que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos leva de volta para Deus, né? A fé cristã, ela usa todo o seu intelecto e toda a sua razão para olhar para a natureza, para aquilo que pode ser observado e tocado e sentido, para por meio do que pode ser observado, tocado e sentido, nós podemos também perceber aquilo que não pode ser tocado e não pode ser sentido. Então nós vamos alinhando os nossos sentidos através, usando o nome da jornada, dos sinais, dos easter eggs, né? Daquelas pistas que Deus vai colocando na própria natureza sobre uma existência, sobre um novo mundo. Sim. E aí a gente entra num momento, Márcio, muito interessante, porque o C.S. Lewis vai dizer que é a questão da nossa incapacidade de descrever corretamente aquilo que é o sobrenatural. E pela nossa incapacidade de descrever, isso não pode invalidar o argumento do milagre. Perceber, né? Perceber e depois descrever. Exatamente. Então, mesmo a nossa percepção,
E a gente sempre vai associar, né? Ele fala no capítulo 10, Isso. ele mostra isso, né? E, inclusive, né? Acho que tem 2 pontos aqui que a gente precisa falar, né? Que são importantes. O primeiro é dessa nossa incapacidade e a nossa dificuldade, né? De pensarmos sobre Deus, uma vez, né? Que, como o C.S. Lewis chama Deus de o totalmente Autoexistente, inimaginável. inimaginável. Totalmente inimaginável. E ele fala assim, né? Eu lembro que antigamente, quando eu estudei no seminário, eu gostava do Karl Barth, eu gostava daquela coisa de Deus é o totalmente outro, né? Uhum. E aí o C.S. Lewis fala, isso é bobagem. Isso é uma bobagem. Como assim? Isso não faz sentido. Deus não é o totalmente outro. Deus é o totalmente inimaginável. A gente não consegue imaginar, mas assim, quando a gente entra em contato com a revelação bíblica, e aí aquelas imagens do Antigo Testamento, né, todo em relação a Deus, né, mostrando Deus e o reino de Deus e as coisas de Deus, o culto a Deus, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento também. Aí a gente vai imaginando a gente tem dificuldade de imaginar, primeiro. Em segundo lugar, a maioria das críticas que o pessoal faz à fé cristã é baseada em imagens equivocadas, que os próprios crentes muitas vezes entendem, né? Ele fala que quando a gente é criança, a gente imagina as coisas. Sim. E depois a gente larga a mão, né? A gente não quer mais pensar, aí que está o lance do esforço filosófico para a gente crescer, né? Para a gente avançar e não ficar mais com aquelas imagens mentais Aliás, infantis. de novo, eu quero aplaudir a Doxa Box por trazer milagres, porque eu sei que para muitas pessoas falam, puxa, é cansativo, é difícil, eu me senti inadequado, mas você está sendo levado numa jornada de descoberta e de crescimento e de expansão intelectual, espiritual, que é incrível, que nós precisamos deste movimento para que nós possamos aguçar as nossas percepções para o que Deus está fazendo no mundo. Eu penso até, eu já ouvi alguém dizendo, não lembro quem falou, que a igreja não vai resistir se ela não avançar, né, nesse sentido. Porque nós vivemos hoje numa cultura muito tóxica à fé, né? Muito combativa, né? Combate mesmo, ela é inimiga da fé de todas as formas. É muito comum, né? A gente é criado na igreja. Primeira aula que a gente tem na faculdade, acabou. A gente já tem dificuldade de crer, né? Essa foi a minha história. Sim. Né? E tem sido a história de todos. Né? Eu tenho um evento, né, que eu lembro, quando eu era jovem e eu não tinha firmeza na fé. Eu lembro de estar numa livraria, aí eu peguei lá no começo dos anos 2000, abri aquele livro lá do o Richard Dawkins, tava lá Deus no Delírio. Sim. Aí eu comecei a ler, falei, deixa eu ver, tava curioso, né, naquela época, e eu preciso conhecer e tal. Aí eu comecei a ler lá, sentei lá e comecei a ler nas primeiras páginas do livro. Aí ele garante, você que é crente, você crê em Deus? Eu garanto para você que no final desse livro você não vai crer mais. Me subiu um fio na espinha, eu falei, não vou ler isso não, né? Porque é essa impressão que a gente tem, né? Que muitas vezes a nossa fé ela é baseada em imagens equivocadas que a gente criou aqui na mente, né? Isso é bíblico. Não, mas peraí, olha lá para a Bíblia de novo. Agora você vai ser treinado a pensar, né, na verdade, com mais profundidade. E aí a gente vai desenvolvendo imagens mais corretas. Alguns dos problemas que a gente vê isso, quando a gente traz a questão de milagres, por exemplo, é quando o cristão, ele pensa de que milagres precisam ocorrer o tempo inteiro meramente porque ele é cristão, e quando o milagre não acontece, especialmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, se a pessoa por quem eu orei, ela não foi curada, e o emprego, a minha empresa, eu não consegui manter o meu negócio, ou perdi o meu emprego, então o milagre não aconteceu e isso me afasta de Deus, dizendo logo, milagres não acontecem, se acontece para alguém, mas não acontece para mim. Um outro problema é quando nós dizemos, por exemplo, que tudo é milagre, né? E de fato que existe um aspecto miraculoso em toda a existência, não há dúvida nenhuma disso, mas a gente sabe também que se tudo é milagre, nada é milagre. Mas o C.S. Lewis ele vai dizer naquele capítulo, no capítulo 10, uma coisa muito importante, quando a criança define coisas vermelhas nojentas para definir o que é o veneno, né? Sim, e ela acha que o que é veneno? É uma coisa vermelha nojenta. Sim.
E o que Sim. ele vai dizer é que existem algumas coisas importantes que a gente precisa olhar também, mesmo nessa descrição. Mesmo que ela seja, falha, né, e limitada e até equivocada, né, Exato. Exatamente. existe algo que Que é que é válido, existe válido, um ok. argumento válido. Sim, que veneno é perigoso. Que veneno é perigoso Ok. e que veneno mata. E a criança sabe disso. E o que ele vai dizer é que mesmo com a nossa falha em descrever o veneno, nós sabemos algumas coisas fundamentais e são as coisas mais importantes. Ok. E é interessante também, gente, que nesse capítulo, né, no capítulo 10, ele termina o capítulo dizendo assim, ó, eh, tudo bem, a gente ainda não está lá, né, porque ele vai caminhando passo a Sim. passo, né. A gente ainda não chegou na afirmação cristã, de como os cristãos eles, defendem o milagre, né, e Uhum. como a Bíblia defende. Mas é importante aqui que o cristianismo, a fé cristã, tenha um julgamento justo, ele fala no final. Uhum. Porque muitas vezes, né, nós somos julgados, né, a fé cristã nós, né, a fé cristã é julgada com base em imagens infantis, né. Aquele Deus que está lá em cima, Isso. em pé na nuvem, né, ele fica Uhum. olhando, aí ele manda um raio para punir, aí a gente olha aquelas, são imagens, eh, que a gente vai construindo, né. Não Exatamente. são, ainda que elas tenham algo de verdadeiro, né, e enfim, mas Mas você não elas pode invalidar o ok, ok, cristianismo, e o sobrenatural com base na linguagem inapropriada, vamos dizer assim, ou a linguagem infantil ok. da realidade, E né. nem na própria incapacidade dos cristãos, de muitas vezes, na maioria dos cristãos é muito simples, e as pessoas não têm às vezes condições de ficar refletindo, né. E inclusive tem aquele episódio do Richard Dawkins, lembra lá que você estava falando esses dias? Sim, o Richard Dawkins, ele É, escreveu, né, que o cristianismo é um conto de fadas para crianças, para adultos que têm medo do escuro. sim, Mas a Lennox Lewis, né, que é um professor de Oxford de matemática, ele escreveu respondendo que o ateísmo é um conto de fadas para adultos que têm medo da luz. Então, é muito importante entender que existem duas coisas: pessoas que têm uma descrição infantil sobre a realidade e pessoas que dizem, como eu não consigo dar uma descrição, então é melhor não ter imagem nenhuma, eu não faço descrição nenhuma. ok. Agora, é muito importante entender que por mais que nós achamos que a nossa descrição não é infantil, Porque nós tem a ver com a conseguimos. linguagem, né, Paulo, a por linguagem em mais que a si. gente vai amadurecendo e tentando, nós sempre vamos ser falhos na nossa descrição. Ok. Paulo, 1 Coríntios 13, vai dizer, Faltam em parte palavras. vemos, em parte Ok, ok. profetizamos. Vão faltar palavras, porque a gente não consegue nem explicar as nossas emoções, muitas vezes. Perfeito. A gente não consegue se declarar para alguém, né? Muitas vezes faltam palavras, a gente não consigo explicar aquilo que eu estou sentindo. Como é que a gente vai explicar, né? A nossa fé com integralidade, com toda a verdade, a integralidade, Mas né? isso acontece nas ciências Sim, também, quando você vai pegar físicos que vai descrever os eventos, por mais que sejam ricos os seus detalhes e as suas descrições, mas você não consegue dar uma descrição exata daquilo que não pode ser visto. ok. Agora, é importante que o C.S. Lewis ele vai seguir esse própria linha de argumento para fazer uma distinção agora, que é não mais a distinção entre o cristianismo e a não religião, o Sim. mero naturalismo não religião, Ok. mas entre o cristianismo e as religiões. Ok. E ele começa com uma citação muito interessante que eu gostei muito. E é importante, né, esse passo que ele dá agora, né? Então, no capítulo 11, ele vai começar a comparar o cristianismo com a religião, né? Isso. Religião é brilhante esse capítulo, é muito Brilhante, bom, muito gostoso. muito bom. E ele vai dizer, aqueles que fazem, usando a citação de Thomas Erskine, né, que é um teólogo escocês, aqueles que fazem da religião seu Deus não terão Deus para sua religião. Pois é. E eu penso assim que esse capítulo ele é assim, é a base, né, para muito do que foi produzido, escrito, né, nos livros. A gente percebe nos livros cristãos, ele é muito citado, né? Sim. Aquilo que ele escreve aqui em relação ao que é, a esse confronto, né, entre a fé cristã e a religião de um Perfeito. modo geral, né? Perfeito. E aí eu quero só tentar simplificar aqui, porque tem muita coisa legal para as pessoas lerem e aprofundarem, né? E eu não Sim. quero entregar toda a carne, vamos dizer. Mas basicamente o que ele está dizendo é: a religião está tentando descrever Deus
Sim, a partir de uma experiência naturalista. sim. Tá? Então ele vai dizer de homens que tiveram uma experiência, algum tipo de experiência, e tenta usar isso para descrever espíritos, por exemplo, né? É, o cristianismo não é a respeito do homem tentando descrever Deus, mas é a respeito de Deus invadindo a realidade humana. Então, o que ele vai dizer é que nós olhamos para as imagens que são criadas nas mais diversas situações, e ele vai usar muito a questão, por exemplo, cristianismo versus panteísmo, e é muito importante fazer uma pausa aqui quando estamos falando, usando uma linguagem cristã, o pensamento cristão, que é o que C.S. Lewis constrói, de que muitas das coisas que nós falamos aqui diz respeito ao pensamento cristão. É claro que a gente vai falar do pensamento judaico-cristão, né? Agora, C.S. Lewis vai dizer que a maioria das religiões, elas poderiam existir praticamente sem citar milagres nenhum, e o cristianismo, ele depende do começo ao fim de milagres, né? Então é muito importante isso, essa é uma grande distinção. Então, quando ele vai falar, por exemplo, do panteísmo, então ele não fica aqui nesse momento discutindo sobre outras religiões. Sam, agora é importante, né, a sua primeira citação, né, que é uma das mais importantes, né, desse livro também, que fala que aquele que fazem da religião seu Deus não terão Deus para sua religião. Isso mesmo. Exatamente. Então, um culto, né, em torno da natureza, ou às vezes as pessoas dizem, eu não cultuo nenhuma entidade, Mas isso né? é religião. Mas ele está limitado ali às coisas naturais, e então e transformam a natureza em Deus. Uhum. E a gente percebe que existe, né? Ele vai mostrar isso em toda a história humana, esse movimento, né, da humanidade em transformar os elementos naturais, né, o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, essa tendência, né, essa inclinação humana de sempre adorar a criação. Uhum. Toda essa ideia bíblica de idolatria, né, de adorarmos, fazermos imagens das Sim. coisas criadas, e como isso é presente, Adorar né, a criatura ao e aí invés ele do fala, Criador. você vai transformar a natureza em Deus e vai ficar sem Deus. Eu esqueci como que é. Exatamente. Se você transforma a religião, seu Deus não terá Deus para sua religião. Opa, transforma Deus, ok. E o que acontece aqui, que é muito importante isso que você falou, Marcos, é o seguinte, que nós cremos e partimos do pressuposto que o homem foi criado, conectado com o sobrenatural, e eu quero agora usar os termos mais diretos, os termos conectados com Deus para adorá-lo, e quando o homem rompe sua relação com Deus, ele vai adorar qualquer coisa. E essa é a frase do Chesterton, que disse, né, que quem não crê em Deus não é que não crê em nada, é que crê em qualquer coisa. Sim. Né? Então, porque nós sabemos que esse sistema fechado em si não se resolve. Ok. Quando o ateísta diz, olha, se a ciência ainda não explicou, um dia ela vai explicar, isso é uma declaração de fé no invisível. A fé é o quê? É evidência do que se não... A prova do que se espera é evidência do que não se vê, e é isso que esse rapaz está fazendo. Por mais que eles digam, eu sou plenamente um empirista, né? Só acredito no que eu toco, no que eu vejo. Ele fez uma declaração com base no que ele não pode tocar, ele não pode ver, porque ele não tem a evidência científica que um dia a ciência vai comprovar aquilo. Então, quando a gente volta aqui para essa questão do cristianismo versus religião, o que o C.S. Lewis está dizendo é que as religiões, e ele vai então focar um pouco na questão do panteísmo, por exemplo, estão tentando descrever Deus a partir da sua experiência, a partir de uma necessidade de explicar algo que não conseguem explicar, tenta acomodar isso à natureza, e ele diz que o panteísmo então vai me dar um Deus que não me incomoda, um Deus que é tão importante quanto um livro na parede, né? E é importante lembrar aqui que panteísmo é a ideia de que tudo é Deus, e Deus está relacionado com todo o universo, e Deus é o universo. Então, quando você diz, por exemplo, eu agradeço ao universo, né? O universo conspirou, isso é uma declaração panteísta. Sim. Né? E religiosa. Não tem nada de científico nisso. Não há nada científico, porque o universo não está conspirando a favor de ninguém. O universo é apenas só o universo. A natureza é só a natureza, é uma coisa. Se esse copo cair e eu derrubar a água, como eu já fiz algumas vezes aqui, não é uma conspiração do universo, porque ele é um objeto que está parado aqui, né? E que não pode
criar nada para que isso aconteça. Sim. Então, isso é uma declaração religiosa. Sim, é verdade. E no final das contas, né, parece que aqui, né, a gente está aqui, então, nesse ponto, e ele mostra que, no final das contas, todo mundo é religioso. Né? De certa forma, todo mundo vai, ainda que não se veja assim, né? Mas essa crença, porque é o que você falou, você está crendo, você tá numa outra posição aí para afirmar alguma coisa a respeito da natureza, que ela é tudo, né? Mas de modo geral, e ele vai mostrar como esse panteísmo, né, é algo tão natural no homem. O homem sempre é inclinado para isso, né? Eu acho espetacular, né? Aquilo que ele fala aqui no capítulo 11. É o capítulo 11, né? A gente está no capítulo 11, exatamente. E eu acho interessante, né? Porque a nossa cultura, de modo geral, né? A gente tem vivido aí décadas de proselitismo. Eu acho que você pode observar, a gente pode perceber isso em todo canto, né? Na cultura de modo geral. Foram desde os anos 60, principalmente, né, para cá, a gente tem sido bombardeado com essa doutrina panteísta. A gente não percebe, mas com esses ares, né, de que é algo muito refinado, ele diz, né, algo muito desenvolvido, né, uma estrutura, né? De novo, ele resgata aquela ideia da evolução, aqueles equívocos, né? Pistas falsas. A gente acredita que a religião evoluiu tanto e caiu nesse culto à natureza. E quando não, ele fala, gente, é ao contrário. A humanidade, sempre que ela teve nos seus piores momentos, né, os mais irracionais, os momentos mais trágicos da humanidade, foram os momentos que ela sempre cai. Que ela sempre caiu e sempre cai no panteísmo, né? Eu queria lembrar aqui de algumas figuras importantes, né? Tanto no meio artístico. Hoje, os artistas mais importantes do mundo, eles têm essa ideia, né, de tentar trazer de orientalizar o Ocidente, né, de trazer esses cultos. Então, antigamente, você via lá os Beatles primeiro, e depois deles todo mundo aí, as grandes personalidades do mundo, todas são inclinadas, né, para esse culto da natureza. A própria ideia de ecologia hoje, enfim, né? Hoje a gente percebe que a grande religião, na verdade, é o contrário, ele fala, né? O grande inimigo dessa religião mundial hoje, o único, é o cristianismo. Exatamente. E é por isso que o cristianismo é tão problemático para eles. Eles não admitem a figura de Jesus, a ideia da revelação bíblica. Por isso que eles rejeitam com tanta hostilidade o cristianismo. Exatamente. Então, quando a gente olha o cristianismo, e qual é um grande diferencial, né? Mesmo quando nós olhamos outras grandes religiões, como o judaísmo, por exemplo, que é o berço do cristianismo, mas quando nós vamos olhar historicamente, vai se ver a Deus, né, o Eterno, como esse Deus distante, separado da nossa realidade, a qual nós nos reverenciamos e adoramos, e nós oramos também, esperamos por uma ação futura, e nós temos os símbolos, os rituais, as práticas, a alimentação e todo esse tipo de coisa. Mas o que difere o cristianismo é que somente no cristianismo Deus invadiu a humanidade. Ok. Sim. E aí, o C.S. Lewis... é positivo, né? Ele fala sempre que o cristianismo ele apresenta esse Deus presente na história. Na história. Fato. Um evento histórico validado por momentos históricos, né? E aí a pergunta que C.S. Lewis vai questionar... Aquilo que João fala, agora, né? É Deus em carne. Em carne, entre nós. Positivo. Ele encarnou, Deus esteve entre nós. Na natureza. E, aliás, João, ele faz uma declaração empirista, né? Porque nós ouvimos e tocamos. Verdade. Surpreendente. Nós vimos, ouvimos e tocamos, né? Então, ela é uma resposta a isso. E aí a gente vai se preparando para o grande milagre, né? Porque esse é o propósito. Esse é o caminho. A gente se depara com Deus, né? Então, a gente não conseguiu, né, conhecer Deus por causa do pecado e por causa da nossa condição pecaminosa. A gente não conseguiu conhecer Deus por nós mesmos e pela natureza. Perfeito. As letras eram grandes demais, como o C.S. Lewis fala. E, de repente, ele veio e escreveu em letras pequenas e a gente viu. E tocamos.
e vimos a sua glória. E É antes de isso. entrar ainda no milagre que desencadeia todos os outros, Marco, eu queria só citar mais duas coisas que nos preparam, então, para isso. Ok, vamos lá. A primeira coisa que eu queria citar é a questão da probabilidade. Ok, digamos que existe um sobrenatural, mas por que Deus faria isso, né? Por que Deus faria milagres? E aí a gente vai de novo voltar para o homem que vai dizer, para o Hume, né? Que vai dizer é improvável. E aí, o C.S. Lewis vai dizer que existem uma série de eventos que são improváveis. Por exemplo, dizer que tal pessoa ganhou na loteria ou que uma placa caiu na frente da loja. E ele vai dizer o seguinte: quando considera, no capítulo 149, quando considera o imenso número de encontros, porque ele vai dizer, você é improvável. Né? Então, quando você considera o imenso número de encontros e uniões férteis necessários entre seus antepassados para que você nascesse, percebe que era imensamente improvável que uma pessoa como você viesse a existir. Mas uma vez que você está aqui, o relato da sua existência não é nem um pouco inacreditável. Ser improvável não quer dizer Então, inacreditável. é isso, mas então todos os acontecimentos da história, antes eles são improváveis. Então ele está dizendo, olha, antes, vamos pensar assim, há 30, 40 anos atrás, não mais, né? 50 anos, alguém poderia provar, né? Seria provável o nascimento do Marcos, né? Antes que os meus pais nem haviam se encontrado ainda. Enfim, né? Como é que isso pode ser provável? Então todos os acontecimentos, todos os fatos, antes que eles aconteçam, são improváveis. Perfeito. É isso. Nunca aconteceu antes. E você não pode repetir esse acontecimento. Ok, perfeito. Ninguém pode repetir o acontecimento do nascimento do Marcos. Olha, para provar que o Marcos de fato nasceu, a gente tem que reproduzir Isso, o todos Marcos os vai ter que eventos nascer de novo. Não dá para você fazer Sim, isso. Então, isso mesmo. isso não torna um evento ser improvável, não torna inacreditável. Sim, e é legal aqui, né, Sam, para preparar para o grande milagre, primeiro ele falou ele preparou bem, ele falou bastante disso, sobre a possibilidade do milagre. Sim. Então a questão, ele já começa mostrando toda a questão da razão, o papel da razão, né, ao lidarmos com a possibilidade, né, o milagre. Ele vai descrever desde o início que o milagre é uma interferência de alguém que está fora. E isso né? é muito importante, porque Sim. ele vai usar um outro argumento, como um bom literato e contador de história que ele é, porque alguém diz, se você tem que forçar um milagre na história, essa história, por exemplo, você está assistindo um filme, e aí um filme de pessoas normais, de policial, por exemplo, e alguém vai lá e atira no policial, e você fala, não acredito, ele morreu, e de repente o policial se levanta e sai andando, você diz, a história é horrível, que história péssima, né? Okay, Então, ele diz, então isso não quer dizer que a história é muito ruim? Então, se esse Deus não é um Deus que não tem criatividade, ele vai dizer, Deus é muito mais criativo que Shakespeare, ou do que qualquer outro escritor, do que Chaucer, Shakespeare, né? Mas o milagre não é Deus dando um jeito na história errada. O milagre é Deus dando sinais, as letras pequenas, para despertar a nossa atenção para a verdadeira história, que nós não percebemos. Perfeito. E agora a gente entra no grande milagre. Não, mas antes de entrar no grande milagre, a gente deixou, eu acho que seria legal a gente depois fazer uma seleção de todas as frases, ou de muitas frases importantes, mas essa frase aqui, que está nesse capítulo, né, do capítulo 3, é fantástica. Está na página 155, no finalzinho ali. O professor Whitehead, é isso, né? Isso. Aponta que séculos de crença em um Deus que combinava a energia pessoal de Javé com a racionalidade de uma filosofia grega produziram pela primeira vez... Gente, isso é demais. Isso é demais. Olha só como, quando a Bíblia fala lá, né, primeiro, lá atrás, da plenitude dos tempos, né, de como Deus conduz a história, ele move as civilizações, prepara um mundo para o nascimento de Jesus. E depois aqui, né, a gente percebe que como a cultura judaica, né, e toda a experiência que aquele povo hebreu teve com Deus, junto ali com... e depois com os cristãos, né? Juntamente com o pensamento grego, né? Essa coisa da capacidade de abstrair, né? De enxergar com Platão, né? A realidade que está além, né? Essa coisa do ideal que está lá. Né? Enfim, juntou tudo isso
E aí nasceu a ciência, né? Porque o pensamento científico foi produzido nesse É contexto. filho da teologia. Ok. E olha só o que ele fala, gente. Deixa eu voltar aqui. Então, produziram pela primeira vez, então, a união, né, desses dois elementos, aquela firme expectativa de ordem sistemática que tornou possível o nascimento da ciência moderna. Os homens se tornaram científicos, que essa frase é demais. Incrível. Os homens se tornaram científicos porque esperavam uma lei na natureza. E esperavam uma lei na natureza porque acreditavam em um legislador. Eu posso citar mais uma nessa mesma página? Claro. Tente tornar a natureza absoluta e você descobrirá que a uniformidade dela não é nem mesmo provável. Ao reivindicar demais, você não obtém nada. Você obtém o impasse como em Rumi. A teologia oferece um arranjo que funciona, que deixa o cientista livre para continuar seus experimentos e o cristão suas orações. Aleluia. A mesma natureza, né? A oração Porque a ciência, o experimento de olhar o que eu observo, essa busca da própria natureza, do próprio desejo humano dessa aventura de se encontrar com Deus. Usar a sua mente. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de toda a nossa mente, né? E explorar a criação de Deus para encontrar com Deus, para adorar o legislador, como ele citou. Aleluia. E a oração é esse reconhecimento, mas também não é só isso, mas saber que esse Deus que nós exploramos através da ciência é o Deus que me ama e que se relaciona comigo e que participa da minha realidade pessoal. Por isso eu posso falar com ele mais do que isso. Eu posso chamá-lo de pai. Aleluia. Não, que legal. Muito legal. E ele vai preparando. Agora sim, né? Agora a gente pode falar. Então, olha só, como é que a gente pode abrir mão disso, né? E partir para o grande milagre antes da gente entender todo esse processo, essa caminhada que ele faz junto com a gente. E agora sim, quando a gente olha para o grande milagre, né? E ele vai mostrar que é o capítulo mais longo, né, do livro, o Grande Milagre. É o capítulo mais importante, mas a gente não pode ler o Grande Milagre no capítulo 14 sem antes ter lido o 3. O 3 é aquele osso duro de roer, aquele bate e a gente não entende, esse papo de razão, né? Mas a gente não vai compreender e de como a razão, ela percebe a realidade, mas a gente não vai chegar aqui, né, sem compreender toda essa caminhada que ele fez. O que você tem a dizer aí do grande milagre, Sam? Bom, primeiramente ele começa fazendo essa afirmação de que o grande milagre é a encarnação, porque sem encarnação os outros milagres não poderiam acontecer. Paulo vai dizer que sem a ressurreição dos mortos a nossa fé é vã, mas a ressurreição só pode acontecer por causa da encarnação, e é muito importante entender isso, que o postulado cristão, a ideia cristã é de que Deus não apenas colocou sua mão sobre um homem, ou visitou um homem, ou estava aqui de uma forma espiritual e as pessoas podiam ver um espírito, mas que Deus de fato veio em carne. Deus se tornou homem e passou pelos processos naturais. Ele já fez aquela situação lá atrás, né? Onde Deus coloca um espermatozoide miraculoso, né? E o corpo de Maria se adequa a essa realidade. E o processo é natural. São 9 meses de gestação para nascer um bebê. Ele não pula etapas. Sim. Então, bem essa ideia de como a natureza foi sempre preparada para isso, né? Como a história humana, ela correu nessa direção, né? Sempre correu nessa direção, e como os milagres são necessários. Esse é o ponto, né? Eles são necessários para que a natureza seja a natureza. Então, no primeiro lugar, né, ele tinha aquele objetivo duplo lá no começo do livro, né, de mostrar, né, como o naturalismo é pouco, como o naturalismo é limitado, né? E como o naturalismo, no final das contas, ele se torna uma prisão, uma cadeia, né, de pensamento e de existência. E, por outro lado, é mostrar como os milagres bíblicos, né, eles são essa alegria, né,
e a gente sempre é surpreendido. Esse algo mais é a transcendência. E a gente vê, por meio dos milagres bíblicos, o sentido da história, o sentido da natureza, a razão da natureza. E não só isso, né? A gente percebe que ela está caminhando numa direção e ela vai dar na nova natureza, né? Ela vai... então, e os milagres, então, tanto Deus, né, agora entre nós, né, finalmente, e também tem relação com as promessas, todas as promessas do Antigo Testamento, as promessas que foram marcadas pelos sinais, porque as promessas de Deus, elas estão ali todas marcadas. Por exemplo, a promessa para Abraão está marcada pelo nascimento do filho que não existia, né? O filho da promessa. E todas as promessas, elas vão sendo acompanhadas por sinais de que Deus está agindo, cuidando e conduzindo. Ele sim, né? Porque as pessoas falam que vão empurrar a história, a humanidade vai construir. Não, é Deus que está empurrando a história. Conduzindo a história. Ele é soberano. Essa mensagem é muito importante. Sim. E ela está presente aqui na apresentação de Jesus como o grande ápice da história humana. Então, o C.S. Lewis, o que ele vai dizer, primeiro ele recapitula aquela objeção da questão da probabilidade, já que nunca nada disso aconteceu antes. Ele diz todos os eventos que aconteceram uma vez teriam que ser invalidados também. Então, esse próprio argumento, ele refuta uma série de postulados e de ideias científicas, porque são coisas que aconteceram pela primeira vez. Como a gente citou aqui, sua própria existência deveria ser refutada, porque ela aconteceu pela primeira vez e não se repetiu. Alguém com certas características, com determinado cor de cabelo, determinado cor de olhos, determinada altura e tudo mais. Mas a segunda coisa que é importante a gente perceber é que a encarnação, ela não é um evento posterior, como você já apontou, ela não é uma solução ali para tentar consertar o que estava errado, né? O Deus ex machina, mas a encarnação, na verdade, tudo o que aconteceu antes estava preparando para aquele momento. A encarnação é o capítulo central da história. A encarnação é o ponto alto, o ápice da sinfonia, da ópera, né? Então, quando a encarnação acontece, a natureza, ela foi criada, tudo na natureza ela foi preparado, foi organizado, foi harmonizado para que ele pudesse receber, adequar e dar lugar para que a encarnação acontecesse. O mundo foi criado para que Jesus Cristo nascesse. O mundo não foi criado para que eu nascesse e você nascesse. O mundo foi criado para que Jesus nascesse. Sim, até a morte e o papel da morte na história, né? Tudo faz sentido. Ele mostra como tudo faz sentido. Isso é maravilhoso, né? Tudo ali dentro, tudo no programa, né? Propósitos de Deus e como Deus vai usar. E Deus, né, nasce e como ele escreve, né, agora com letras pequenas, para que todos vejam quem ele é, né, o Criador. Eu gosto, que eu estava procurando aqui aquele trecho da Deus desce para depois subir, né? Eu não achei. Na encarnação, Deus desce para depois subir. Mas eu gosto muito do que ele vai falar aqui agora. Enquanto isso, você vai procurando aí o que você quer, tá? Mas ele... deixa isso aqui. Então, a encarnação ali é o centro da história. Eu queria mostrar isso aqui lendo um trecho do que o C.S. Lewis vai dizer, né? Ele vai dizer o seguinte: ele diz, alguém agora nos traz um pedaço recém-descoberto do manuscrito e diz, esta é a parte que faltava na obra. Isso é muito legal. Este é o capítulo em torno de qual toda a trama do romance de fato girou. Esse é o tema principal da sinfonia. Aleluia. Nosso trabalho seria verificar se a nova passagem, se admitida no local central que o descobridor reivindicou, realmente ilumina todas as partes que já vimos e as une. Então, quando Jesus nasce, essa é a parte que estava faltando. Agora, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Ele é a plenitude, né? Todas aquelas declarações de Paulo, né? Aos Colossenses, aos Filipenses, em Efésios, fazem sentido. Jesus, então, no centro, né? Todo o foco. Aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. Ele é o começo, alfa e ômega, ele é o início e o fim.
ele é o centro, né, de toda a história. Isso é maravilhoso, né? Como é bonito isso aqui, né, do grande milagre, todo esse movimento de Deus, né? Primeiro Deus descendo. Eu acho linda essa imagem dele descendo para ir buscar, para vir buscar aquilo que estava perdido. E Hum. ele desce, 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 depois sobe, sobe, sobe. Gente, isso é bonito demais. No Lembrando de nascimento de Filipenses. Cristo, cena de Lucas, onde nós vemos os anjos dizendo, né? É porque vocês estão assustados, né? Não se assustem. Eis que eu vos trago novas de grande alegria, porque nesta noite, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo o Senhor. Ali é o abraço, ali é o casamento, ali é o beijo do natural, do sobrenatural, dos céus com a terra, de Deus com o seu povo, dos céus com os homens. Sim, Ali sim, tudo faz sim. sentido. Tudo faz. E as pessoas ficam, se fosse Deus, ele viria de uma hora para outra, ele mesmo, né? Mas não o Deus que criou todas as coisas. O Deus que criou todas as coisas não ia quebrar as regras. Por isso ele nasceu. Ele nasceu e durante 9 meses ele teve na barriga, né? No ventre da Maria. E depois ele foi um bebezinho e ela teve que cuidar dele indefeso, né? Isso é poderoso. Ele veio por meio da natureza. Ele não quebrou nenhuma lei da natureza. Deus, ele veio e usou, né? E foi por meio das regras da natureza que ele tocou, né? É o grande toque de Deus, o grande casamento, né? E a gente termina o N.T. Wright que fala, né, do casamento. Ele fala muito disso também naquele livro Surpreendido pela Esperança. Agora é o dele, né? Sim, Ele sim. fala do casamento, aquela imagem de Apocalipse, das bodas do Cordeiro, né? O céu e a terra casando. Exato. Finalmente, agora, todas as coisas são feitas novas, novos céus, nova terra, e Deus habitando no meio do povo, é a nossa esperança, né? Isso é maravilhoso. Amém. Essa E os milagres, eles são aquelas pistas e aqueles pistas. lembretes de que Deus não nos abandonou, Ok. Deus não nos rejeitou, Ok. que o sobrenatural está entre nós, no meio do natural, e um dia então nós teremos natural, sobrenatural, casados, sem mais distinção, novo céu e nova terra. Nós não olhamos para o futuro numa expectativa, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas uma expectativa de uma vida com asas, com a auréola, Auréola. virando anjo e tocando harpa nas nuvens, mas a natureza, ela de fato encontra o seu propósito, o seu DNA, a sua razão de ser, quando ela abriga toda a realidade celestial na Terra. É isso que a gente olha para o futuro. E aí isso vai sendo apontado para a gente no livro, através desses sinais, através dos 2 tipos, então, de milagres que ele vai falar ali na conclusão do livro, né? Que são os milagres da velha criação e os milagres da nova criação. Sim, sim. Os milagres da velha criação, então, eles estão relacionados, né, com a natureza, né, ligados à natureza, os milagres que Jesus realizou, porque o C.S. Lewis ele vai falar, olha, eu vou deixar para lá os do Antigo Testamento, não vou falar deles, não é o caso aqui, vou falar dos milagres de Jesus. Aí ele fala dos milagres da velha criação, que são milagres onde Jesus mostrou que ele é o Criador, né? E sempre ele mostra aquela imagem de um domador de um animal selvagem, que entra no ambiente desse animal, e esse animal, embora selvagem, porque a natureza é assim, ela é selvagem, ela é incontrolável, ele entra nesse ambiente e o animal se sujeita a ele, né? Ele entra lá na jaula, o animal conhece porque ele é o cuidador, ele é o domador. O animal, apesar de ser selvagem, ele se sujeita. E quando Deus entra na história, a gente vê aquela imagem de Jesus, por exemplo, repreendendo a tempestade, conversando, né? Aquilo é surpreendente. Jesus Ele vai fala lá com e... a tempestade como se estivesse falando com uma criança mal Isso. criada, Pois né? Pois é. Se aquieta. É isso mesmo. E a forma como ele curava, né? Demonstrando ali o controle que ele tinha dos processos naturais. Do corpo humano, né? E, aliás, toda a ciência tem que reconhecer, quando a gente está olhando, por exemplo, nos tratamentos do Covid, a gente está ficando um pouquinho mais especialista nisso, as pessoas comuns, mesmo sem ser uns médicos ou químicos, mas que o remédio faz e o tratamento médico vai fazer, a homeopatia, enfim, é dar ao corpo as condições para que ele possa se curar.
O remédio ele não mata por exemplo, o vírus do Covid-19. É o corpo que ele precisa fazer a leitura daquilo e entender como é que aquilo funciona para que Sim, ele possa matar, para que ele possa sim, tirar, sim, expulsar aquele vírus do sim, corpo, né? sim. Sempre é o que o médico fala sempre é, em 100% dos casos, tem um tratamento e ele vai dizer: "Ó, agora vamos ver como é Como que o o seu corpo corpo vai reage. reagir". Ou seja, é Perfeito. o corpo que cura, É o é corpo o que corpo que cura. cura. Então, o que que Cristo faz? Cristo, usando o seu domínio sobre a natureza, quando ele cura, ele está tocando aquele corpo, falando aquele corpo, para que aquele corpo faça, e o corpo obedece ao Ok. seu Criador. Aí, conforme o C.S. Lewis fala, ele é Deus tirando a Exato. luva é a natureza, Deus tira a luva da natureza e toca. Então, os milagres da velha criação são esses milagres, Jesus então manifestando autoridade, ou seja, ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele conhece, ele ama a criação. É por isso Jesus ele lida ali com a morte, ele chora, né? E, enfim, a forma como ele lidava, atendendo a todas as pessoas que chegavam e ele os curava a todos, né? E é Sempre ali. importante notar, o que Multipli... C.S. Lewis vai dizer, é que você não vai ver nos milagres de Jesus, por exemplo, ele recusou, você ia falar da multiplicação dos pães, Sim, mas sim, ele recusou sim, fazer pães das pedras. sim, sim. Porque isso quebraria as leis da As leis da natureza. natureza, mas ele multiplica os pães a Sim, partir de pão. sim. Ele diz, quando ele transforma a água em vinho, ele usa os processos naturais, Naturais. porque a água em contato com a terra, ela, junto com os elementos que precisam, geram a árvore e alimentam ela para gerar Porque é isso que o a natureza vinho faz. A natureza transforma a água em em vinho, vinho. em suco de uva, né? Porque Exato. a planta, né, a videira, ela vai absorver a água. E gente, isso é fantástico, né? Então Jesus, ele manifesta que ele é o Senhor da natureza. Ele é o Criador. Isso é maravilhoso. E qual que é a diferença dos milagres da velha Velha criação para a criação. nova criação, sabe? Porque os milagres da nova criação, eles estão apontando para o futuro. Eles estão apontando para essa relação. Nos milagres da velha criação, Deus, em Jesus, está interagindo com a natureza. Mas nos milagres da nova criação, nós estamos vendo esse casamento que a gente já citou, essa relação, essa junção diante dos olhos dos discípulos, do natural com o sobrenatural, eles estão acontecendo juntos, apontando para esse futuro que a gente já deu spoiler aqui, né? Que a notícia cristã, o evangelho, a fé cristã aponta A para própria essa união dos. ressurreição, né? O evento da ressurreição. O Exato. ponto alto, né, do surgimento do novo mundo, né? A primícia, né, como você falou, tudo isso em consonância, então os milagres com as promessas de Jesus. Na ressurreição de Jesus, é muito importante a gente perceber algumas coisas. A primeira coisa é que Jesus ressuscita em carne. Nós vemos ele, por exemplo, comendo, nós vemos ele bebendo, ele dizendo: "Me toquem", para que você possa ver as cicatrizes, né? Isso é muito Sim, importante. sim. Se Jesus ressuscitou em carne, nós temos aqui 3 sims de Deus. Primeiro, o sim de Deus para Jesus. Ele de fato é o Filho de Deus. Paulo vai falar isso em Romanos 1. Segundo, o sim de Deus para a humanidade. Se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos com Cristo também. E o terceiro, o sim de Deus para a natureza, para toda a criação, porque Jesus ressuscita em carne, é Deus validando a criação e dizendo: a natureza é boa, eu criei a natureza e por isso Jesus ressuscita em carne e a terra, o mundo, ele recebe o Jesus ressurreto, ele acolhe e ele celebra o Jesus ressurreto. É muito importante a gente perceber isso. Agora, Jesus, ele diz: "Me toque", ele diz: "Eu estou com fome", né? Mas também ele, por exemplo, entra no lugar com as portas fechadas. Sim, sim. Ele se sai de um lugar. teletransporta. Exatamente. Por quê? Ou ele... Porque quando Jesus ressuscita, ele agora é, e Paulo vai dizer isso, a primícia da nova criação. Então agora ele não está mais limitado ao espaço e ao tempo. Ele não está mais limitado pelas limitações físicas deste mundo, porque agora ele está vivendo plenamente a realidade em que aqueles
que vão ressuscitar com Cristo um dia também vão viver. Então Jesus, nesse sentido, é a primícia da nova criação. A existência de Cristo e a realidade do Cristo ressurreto aponta também agora para a nova realidade da qual todos nós, em Cristo, aqueles que creram em Cristo e receberam da sua natureza, né, aquela vida, né, que C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, vai diferenciar da vida bio e a vida zoe, Sim, né? sim, Essa vida sim. zoe que nós recebemos e que nos é doada a partir de Cristo, o mesmo Deus, e faz sentido dizer que o mesmo Deus, que é a causa da razão, é a causa da moral, o mesmo Deus que deixou o espaço para os milagres como sinais de uma existência que está fechado para nós, que nós não sabemos como está com uma cortina. Agora ele abre a Ele cortina abriu, e ele diz: agora deixa eu falar para vocês abriu. plenamente a história de verdade. Aleluia, é isso mesmo. Agora deixa eu te Abriu a contar, janela. vocês conheceram uma história, mas era uma história dentro da história. Ok. Agora, ok. em Cristo ressurreto, agora deixa eu te mostrar um pouquinho da Sim. verdadeira história, de como a história Sim. verdadeiramente é. E aquela afirmação, você foi criado para isso. Essa é a sua história. E eu gosto mesmo disso, né? Nós não fomos criados para morrer. Como Deus falou, olha, pecado é morte, você não foi criado para morrer. E a gente experimenta isso em Jesus. Aquele que crê em Jesus viverá, né? Ainda que morra, viverá. Então, são essas promessas, né? E a gente termina, então, essa jornada, né, do papel central do milagre, né? Como o Sam falou, no cristianismo, na fé cristã, na verdade, ele afirma que o cristianismo todo gira em torno do milagre, né? Ele é a própria expressão desse milagre que é central. E como o milagre explica a nossa natureza, explica a nossa história, a realidade que nos cerca. Isso é maravilhoso. E pensando na ressurreição de Jesus e nas promessas de Jesus para... Você ia falar, Sam? Não, pode termino falar. com isso aqui, eu termino. Não, tudo bem, é porque eu estava procurando onde eu pus o meu celular. Eu queria ler um trecho da Bíblia para terminar. Então, esses milagres da nova criação que apontam para o futuro, né? São sinais que abrem essa janela, né? Que nos colocam já em contato com o alvo das promessas bíblicas, das promessas de Jesus, né? Como, por exemplo, Jesus, ele ressuscita Lázaro, né? E demonstrando, né? E ele faz isso de uma forma assim tão natural. Ele conversa, ele chama. Há 4 dias Lázaro morto. E ele fala assim: Lázaro, vem. E ele andando sobre as águas, né? Também um outro momento em que Jesus ali, e até Pedro também, né? Por algum momento ele experimentou algo, né? Do que está por vir. Ele experimenta algo do que está por vir. E a gente termina assim, gente. A proposta do autor, né? Vamos observar os sinais, né? Os sinais que já abrem essa janela, garantia, né? Que enchem o nosso coração de esperança. Essa esperança que mantém a fé viva, né? A esperança que é importante para que a gente continue firme na fé e sendo movidos, né, na direção daquilo que foi prometido, né? As promessas do Senhor. Eu queria terminar aqui a minha participação. Sam, fala você primeiro. Não, deixa eu terminar aqui. Eu queria também, né, 2 grandes textos bíblicos, né? Romanos capítulo 8, que é um capítulo muito importante, né? Que trata dessa nossa esperança, do papel central de Jesus, né? Essa história toda que o C.S. Lewis contou. Olha o que Paulo fala: estou absolutamente convencido de que todos os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelação, né? A abrir janela. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. A própria natureza que foi submetida à servidão, à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Enfim,
aguardamos, não só nós, mas toda a natureza, até mesmo a natureza em nós, aguarda. E, e Paulo, de novo, em Colossenses, ele diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestos. Aquilo que é pleno em nós vai ser manifesto. Será manifesto quando ele se manifestar, né? Ele que está escondido, mas quando ele se manifestar, então, hosana, né? A gente aguarda que o Senhor venha, que ele se manifeste, que nós sejamos tudo nele, né? E todos sejamos tudo nele, e ele tudo em todos. Enfim, é isso aí. Fala aí, Sam. É isso mesmo. É importante a gente lembrar que milagres não é a respeito de como você manipular a Deus para que você possa ter os milagres na hora que você quiser Sim. e para que ele possa atender às suas expectativas. E atender a sua história Exatamente. pessoal, né? Mas tem a respeito com a história de Deus, com a Aleluia. grande É isso aí. história. Os milagres são esses sinais, são esses easter eggs, são esses sinais colocados na existência, apontando para uma realidade maior. Mas, como cristãos, nós estamos numa posição privilegiada, porque a cortina já foi levantada, nós já vimos a realidade como ela é em Cristo Jesus, e nós sabemos que os milagres, eles nos lembram. Às vezes milagres vão acontecer perto de nós, às vezes não, mas não é isso o mais importante. O mais importante é relembrarmos que nós não fomos abandonados a uma natureza selvagem, cruel e que está a caminho do seu fim, da sua autodestruição. Né? Condenada. Nós estamos, na verdade, numa história, e essa história que está, na verdade, subindo a montanha para o templo, ao subir a montanha, e é um momento talvez mais cansativo, talvez é um momento mais difícil, talvez é um momento de mais tensão para nós, um momento onde nós mais nos questionamos o que eu estou fazendo aqui, onde eu vim parar. Mas, à medida que os milagres são revelados a nós vamos tomando fôlego e continuando caminhando para subir o monte e chegar no templo. E quando chegarmos lá, eu quero terminar também uma participação lendo essa descrição final dessa realidade sobrenatural para onde os milagres apontam. Pode ser? E ele está em Apocalipse 21, onde João diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, a velha criação, a velha natureza, e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada, enfeitada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. É o casamento do céu com a terra. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. C.S. Lewis, ele conta, num outro momento, quando alguém perguntou para ele se Deus existe, por que ele não aparece para nós? Ele disse: todo bom diretor de uma grande peça de teatro, ele não aparece no meio da peça, mas ele está por trás, coordenando os movimentos, coordenando as coisas, ordenando para que tudo aconteça do jeito que precisa acontecer. Mas no final da peça, a cortina se sobe e o diretor aparece, e todos nós aplaudimos dizendo: que história fantástica e que diretor maravilhoso. Então, com certeza, os sinais nos lembram pelo nascimento de Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição, pelo seu Espírito derramado sobre a igreja e pelo que ele tem feito na minha história, na sua história, que ele vai voltar, e quando ele voltar, então o céu se casa com a terra, o sobrenatural com o natural, e tudo, de novo, vai fazer sentido. Aleluia. Então, Sam, muito obrigado pela oportunidade, pela conversa. Queria agradecer demais, né? Obrigado você aí que assistiu, que participou. A gente pede, né, para você curtir
curte, né? Compartilha o vídeo, né, para mais pessoas, para que elas também tenham acesso. E, de certa forma, a gente quer incentivar a leitura do livro. Se você ainda não leu, então vamos lá, né? Faz isso. Não se deixe intimidar, né? Como a gente conversou aqui. Ah, seja corajoso, né? Valente, vai lá, lê. Não entendeu? Lê de novo, lê mais uma vez. Seja persistente, começa e termina, capítulo a capítulo, passo a passo, e você vai ganhar. Né? Você vai ganhar. E eu queria terminar aqui esse momento, fazendo a leitura aqui do capítulo 16 mesmo, da página 239, toda essa questão da esperança cristã. A gente sempre gosta de lembrar da oferta bíblica em Jesus, de que Deus já provou. Muitas vezes a gente fica esperando por milagres, que milagres aconteçam, como as pessoas naturais, aquelas pessoas que não têm esperança, aquelas pessoas que não creem. E elas ficam esperando que algum milagre as convença de que Deus existe. Conosco não é assim, porque nós já sabemos, Deus já provou em Cristo. E a gente sabe que em Cristo Ele vai nos dar todas as coisas, né? Todas as coisas em Cristo Jesus. Aqui na página 239, ele diz assim: desejamos, como fez Paulo, não ser despidos, mas revestidos. Ainda que exteriormente estejamos a desgastar-nos, né? Ainda que as regras naturais aí apontem para uma situação, uma condição onde a gente vai perdendo. Mas como Paulo, né, por causa dos sinais, porque Deus já provou o seu amor para conosco, nós esperamos em Deus com grande expectativa, né, uma espera ansiosa da manifestação de Cristo, que ele venha para não só concluir, mas dar sentido a tudo, né? Não só concluir a história, mas realmente começar a verdadeira história, abrir a verdadeira história. Então desejamos, como Paulo, não ser despidos, mas revestidos. Encontrar não o informe, né? Mas aquela coisa sem forma da vida etérea. Não, pelo contrário. Não apenas o todo lugar e lugar nenhum, né? Como as pessoas imaginam, desaguar em alguma coisa eterna e não, mas a terra prometida. Foi-nos prometida a, o novo céu e a nova terra, a terra prometida. Como a natureza presente é parcial e intermitente, essa que a gente ama, porque ela é boa, mas ela é passageira, né? E ela não é completa, aquela completa e permanente. E nós ansiamos encontrar, ele diz no final, um instrumento para aquela música que então surgirá entre Cristo e nós. É legal, né? A gente vai então encontrar o instrumento e nós seremos capazes de tocar, de participar dessa canção que existe entre Cristo e nós, né, Sam?